Agora podemos encerrar nosso dia louvando e agradecendo a coisa que tem que melhorar em nossa vida. Senhor Deus, teu Santo Espírito ilumine os nossos passos. Possamos, Senhor Deus, sempre, a cada degrau, nos encontrarmos contigo, Senhor, com Jesus, nosso querido amado Salvador. Peço também, Senhor, nesse instante, para que tu abençoe, Senhor, aqueles que não puderam vir de uma maneira especial, a Pátio, a Ana, e também alguns queridos que se encontram enfermos. E realmente, Senhor Deus, as tuas mãos poderosas sejam sobre cada um deles. E abençoa agora a mensagem que teremos, Senhor, e possa calar fundo em nossos corações. Amém. Graça e paz, amém? As crianças, vamos falando, estenda suas mãos em direção à professora, às crianças, vamos estar fazendo oração. Pai querido, em nome de Jesus, nós te damos graças a Deus por esse momento, por esta hora, ó Deus, de culto. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando as crianças da nossa igreja, o futuro da nossa igreja, Pai, que o Senhor esteja abençoando elas, que elas aprendam do Senhor, que esteja também com uma luz, ó Deus, que estará ministrando os coraçõezinhos delas, ó Pai, que em nome de Jesus, ó Deus, elas venham crescer no conhecimento, na graça, na estatura, mas sempre perto do Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós temos visitantes, uma alegria para a nossa igreja receber visitas. Conheci lá a Júlia lá atrás, a jovem. Seja bem-vinda, viu, Júlia? Deus te abençoe. E que essa não seja a primeira vez, volte sempre, tá bom? A igreja está feliz com a sua presença aqui. Eu também tive o privilégio de conhecer ali também, agora há pouco, Gerson e a sua esposa. Que Deus abençoe muito vocês. Também espero que seja a primeira de muitas vezes aqui com a gente, tá bom? Que Deus possa estar falando no coração de vocês. Estamos felizes por isso. Amém? Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. Hoje estamos sem data-show em Filipenses 3, de 13 a 14. Enquanto os irmãos vão abrindo aí, o pastor nosso, semana que vem está de volta. O pastor está de merecidas férias, está orando por ele também, por sua família, que Deus esteja abençoando ricamente para começar o ano aí com tudo. Amém? Filipenses 3, versículos 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pai amado e Pai querido, no nome do Senhor Jesus, eu venho te pedir, Senhor, agora nesse momento, que o Senhor me use, o Senhor fale com a tua igreja, o Senhor tem falado comigo nessa palavra, que o Senhor esteja com cada um, ó Deus, e que essa palavra seja aplicada no coração dos meus irmãos aqui, Senhor. Em nome de Jesus é que eu oro e te agradeço por tudo. Amém.
Muito bom. Estamos hoje no dia 14 de janeiro, comecinho do ano, né? Então estamos ainda fresquinho no ano de 2024, né? Estamos felizes por isso. E o tema dessa mensagem é atitudes para viver um novo ano. Então, eu quero estar trabalhando com a igreja aqui esse tema: atitudes que nos levam a agradar o coração de Deus, atitudes que nos levam a viver um ano realmente novo. E isso é maravilhoso, né? Todo ano que se inicia, né, nós estamos no comecinho do ano, a gente sempre tem aquele costume, né? É uma época onde as pessoas compram suas agendas, fazem planos. E o que mais que essas pessoas fazem? Há um movimento até positivo nesse sentido, um movimento onde a gente percebe que isso não dura muito. Esse movimento de falar: eu vou este ano ler a Bíblia inteira, esse ano eu vou fazer um regime, né? Compram agendas, fazem planos, e praticar um esporte. Eu estou gordinho, preciso emagrecer, meu triglicérides está lá em cima. Mas o que acontece, meus amados irmãos, de fato, que muitas das vezes não é uma decisão, não passa muitas vezes de uma onda e nada fica diferente. A gente percebe que ali no finalzinho de março, muitas das vezes, quem sabe que no início de abril, essa euforia já foi embora, o otimismo já não existe mais. E isso é um problema, porque a gente começou apenas no começo, uns 3, 4 meses, depois a gente vai ter só o restante do ano para dizer que eu vivi o ano completo e que esse ano vale a pena. Ter vivido esse ano, ter sido valido a pena de viver dessa forma. Por quê? Os planos, a euforia dura pouco, aí tudo volta na normalidade. Talvez esse ano que você passou não tenha sido um ano fácil para você. Cada um teve a sua luta, as suas dificuldades. Eu tive a minha, cada um sabe da sua. Alguns enfrentaram o problema de enfermidade na família, outros problemas no trabalho, desemprego, muitas coisas, problemas de relacionamento conjugal com os filhos com os pais. Cada um sabe o que viveu no ano de 2023. Mas o que eu quero trazer para você nessa noite é que essas questões, 2024 está apenas começando. Por isso precisamos entender alguns conselhos que a palavra de Deus nos traz. Conselhos que vai mudar as nossas atitudes para você viver uma nova história. Deus tem uma nova história para mim e para você. Essa é a proposta de Deus para a nossa vida para esse ano. Mas para isso, eu preciso entender a vontade de Deus. Eu preciso conquistar esse ano com novas atitudes, esquecer o passado. Lembra que o apóstolo Paulo disse: avançando para as coisas que estão diante de mim. Isso é muito importante. Veja, a gente não consegue conquistar um ano dando pulos na onda da praia, ou me vestindo de branco, ou com otimismo. Não é essa a ideia. A ideia que eu quero passar para os irmãos é que a gente conquista uma nova história, a gente conquista um ano novo com atitudes diferentes, com atitudes novas, que vão de encontro com a vontade de Deus. E é exatamente isso que eu quero que você entenda através dessa mensagem de hoje. Queridos, eu separei aqui 4 conselhos, 4 atitudes para que eu e você possa ter realmente uma nova história, um ano novo. Às vezes você pode estar até pensando: puxa vida, como eu gostaria realmente de ter um ano novo, né? De ter
algo novo no meu casamento, no meu trabalho, com os meus filhos, mas na hora que eu vou ver nunca muda, sempre é igual. Ouvi aquela palavra tédio, é sempre um tédio, parece um ciclo, que tudo começa, aí no começo do ano é aquela euforia, aquele tudo vai mudar, mas na hora que vai ver está tudo igual, e aí a hora que você vai ver, passou um ano, e aquele ano que você não é tão feliz, porque você não mudou as suas atitudes. Por isso, meus amados irmãos, essa mensagem é muito importante para mim e para você. Ela é como um GPS, ela é um guia para nós, para que você, de fato, desfrute de um novo ano, de uma história completamente diferente. É isso que Deus tem para a nossa vida. Ele quer escrever a nossa história diferente, mas para isso precisa ter atitude. Eu preciso estar disposto a isso. Atitudes que vão de contra a vontade de Deus. Essa é a proposta. Então, eu quero começar com o primeiro conselho, a primeira orientação na Bíblia, para que você tenha um ano verdadeiramente novo, que você tenha uma história para escrever na sua agenda, uma história diferente de tudo aquilo que você já viveu. Então, o primeiro conselho está lá em Lamentações, capítulo 3, verso 21. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 21. Vou ler aqui. Contudo, quero lembrar do que me pode dar esperança. Vou repetir. Contudo, quero lembrar do que pode me dar esperança. Esse é o primeiro conselho. Todos os anos, em nossa caminhada cristã, nossa vida, nós acumulamos na nossa vida coisas boas e coisas ruins. Estou querendo dizer aqui, irmãos, situações e circunstâncias que a gente vai passando na nossa vida, que vai acumulando na nossa vida no decorrer da caminhada, como se fosse a minha vida fosse uma mala, uma mochila, onde tudo vai estar lá dentro. Essas coisas boas e coisas ruins, consequências, circunstâncias, experiências boas e ruins. E ocorre que quando chega a passagem do ano, esta mala com tudo aquilo que foi acumulado, tanto de bom e ruim, eu quero introduzi-la no próximo ano. Eu quero carregar esses hábitos, essas atitudes, muitas vezes que não agradam a Deus, maneira de ser, palavras que veio de 2023, que veio de 2022, mágoas no coração. Tudo isso está na minha bagagem e muitas das vezes eu insisto em colocar ela para o próximo tempo, para o próximo dia, para o próximo mês, para o próximo ano. Não é esse o conselho, irmãos. Não é esse. Essa não é a maneira de viver realmente de um ano novo. Eu quero levar para 2024, continuar levando esse ano tudo aquilo que me dá esperança. E Jesus é a esperança. Amém? Jesus é a nossa esperança. Esperança é um fruto, não é uma semente. Viva isso. Dá para entender, irmãos? Mas muita coisa para a palavra de Deus. A própria natureza nos ensina assim. Quando está no outono, no inverno, a própria natureza, as folhas das árvores, das plantas, elas caem. Para quando chegar a primavera, ela brota um novo fruto, uma nova folha. A gente pode aprender muito com a natureza. É assim também com a moda. As roupas, quando muda a estação, quando você está chegando próximo do outono, do inverno,
as lojas querem vender tudo que é de verão, porque elas sabem na hora que chegar naquela estação, aquilo não vai servir. E às vezes a gente não aprende com essas coisas. Aí ela tem que vender para não ficar estocado as coisas, para não ficar na mala, para não ficar na bagagem, para quando chegar o inverno, ela está com usar somente aquilo que serve. E é assim na nossa vida. Nós temos que viver com aquilo que nos dá esperança. Amém? Aquilo que não me dá esperança, aquilo de ruim que está na minha bagagem, na minha mala, na minha mochila, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que arrancar. Ah, irmão Santos, mas é muito difícil. Essa minha mania, esse meu costume, tudo isso que eu faço. Mas quem disse que vai ser fácil? Precisa ter atitude de eu vasculhar a minha bagagem, seja ela aquela bagagem sentimental, aquela bagagem ministerial, sentimental. Percebe? Eu tenho que vasculhar ali dentro e tirar tudo aquilo que não me dá esperança. Eu tenho que encontrar nessa bagagem aquilo que me aponta para o futuro. Passado é passado. Arranque, irmãos. Não vai ser fácil. Tire tudo isso. Entre em 2024 com aquilo que somente dá esperança. Mas eu preciso entender a importância de remover tudo isso. Tudo aquilo que me leva ao passado. Porque o passado só é importante quando ele me remete ao futuro. Por isso que quando você está dirigindo o seu carro, o para-brisa é maior do que o retrovisor. Porque é muito mais importante você olhar para frente do que você olhar para trás. Entenda isso, irmãos. Não estou dizendo que olhar para trás não é importante. É importante, evita acidentes. Mas eu tenho que prestar atenção naquilo que está diante de mim, que está na minha frente. O apóstolo Paulo, no versículo que a gente leu, ele disse isso: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim. Essa é a proposta de Deus. Eu preciso entender isso. Como faço isso? Mexendo na minha bagagem. Tira. Para aprender melhor esse princípio, segundo Coríntios 5, 17, fala muito claro em relação a isso. 2 Coríntios 5, 17 diz assim: que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, passado é passado. Quem está em Cristo, nova criatura é. Muitas das pessoas estão amarradas no passado, estão acorrentadas, não conseguem se verdadeira história nova, um ano verdadeiro, um ano novo, um ano que agrada a Deus, um ano de novidade de vida. Tem passados que têm se segurado eles. Tem passados que é pecado, comprometem a nossa vida, comprometem, prejudicam. O ontem não é mais novidade. O pão de ontem não vai alimentar o hoje. Temos que entender isso, irmãos. Portanto, se desfaça daquilo que não te dá esperança. E eu nem preciso dizer isso, já disse, né? Que esperança é um fruto, não é uma semente que você semeia. Primeiro conselho, irmãos: viva daquilo que dá esperança. Você pode até dizer, não sabe como fazer isso, mas eu te digo: vá até a cruz. Vá até a cruz de Cristo. É a cruz que separa o passado, o presente e o futuro. É só na cruz, é através de Cristo, que a nossa vida vai ter um propósito e um verdadeiro sentido.
Se há um requisito único para que você tenha uma vida única, para que você tenha uma vida nova, uma nova história, é estar em Cristo. Se você não estiver em Cristo, porque Cristo é o princípio de tudo, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, tudo foi feito por Ele, para Ele, todas as coisas, toda a glória, toda a honra seja dada a Ele. Quem está nele tem essa oportunidade de uma vida nova. Então aí sim eu posso pegar a minha agenda, aquela que eu comprei no início do ano ou no finalzinho do ano passado, e aí sim eu vou escrever uma nova história. Aí sim eu vou viver um ano verdadeiramente novo. Aqueles que amam a Deus vai buscar a Deus e vai buscar viver uma vida que dá esperança, e essa esperança é Jesus. Amém? Segundo conselho para que eu e você tenham um ano diferente. Esse começo de ano, estamos no dia 14, como eu já falei. Vamos viver um ano de acordo com a vontade de Deus. Paulo, escrevendo a 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, ele diz uma coisa, meu irmão: deem graças em todas as circunstâncias. O que Paulo está dizendo aqui não é para você dar graças só no que te vá bem. Não. Todas as circunstâncias é que Paulo está falando. Seja ela boa ou seja ruim. É difícil? É. Tenha um coração grato a Deus. É ter um coração grato a Deus em todas as circunstâncias, independente do que aconteça. Apóstolo Paulo vai dizer lá, quando escreve os Filipenses, que posso ter abundância, bem como posso ter necessidades. Não importa as circunstâncias, olha como a gente aprende com o apóstolo Paulo. O que interessa agora é que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando o apóstolo Paulo fala que pode todas as coisas, é por causa disso. Ele teve abundância, ele teve necessidades. Todavia, ele era grato a Deus. Deem graças em todas as circunstâncias. Agradeça a tempo e a fora do tempo. Obrigado porque eu perdi. Obrigado porque eu ganhei. Obrigado porque eu não conquistei. Obrigado, Senhor. Obrigado. É difícil agradecer às vezes na hora que a gente perde. Mas a palavra de Deus vai dizer: deem graças em todas as circunstâncias. Sabe por quê? Ele continua dizendo: esta é a vontade de Deus. Então, meus amados irmãos, quer ter um ano novo, abençoado? Deem graças em todas as circunstâncias. Amém? Quando Deus fala quando o apóstolo Paulo diz aqui na palavra, deem graças em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus, nós temos que ficar muito atentos, porque o diabo, ele anda sempre na contramão da vontade de Deus. Quando a gente vê aqui que a vontade de Deus é que seus filhos façam o quê? Seus filhos deem graças em tudo. Satanás quer que você murmure em tudo. Já viu aquelas pessoas que nada tá bom, tudo reclama? Tá calor? Não tá bom. Tá frio? Reclama. Anda de carro? Murmura. Nada tá bom. Tá na igreja? Reclama. Tudo reclama.
Em tudo dei graças, em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus. Se você só reclama, se você só murmura, você está fazendo a vontade de Deus. Simples assim. Por isso, eu tenho que ser grato em tudo. Certamente, eu vou colher frutos dessa gratidão. Nós precisamos semear gratidão. Eu não sei qual a circunstância atual da sua vida agora, mas posso te dizer um conselho: dê graças a Deus, agradeça em tudo, agradeça a Deus até quando você faz uma despesa ali no mercado, consagre ao Senhor. Mais simples que seja, deitei e dormi porque o Senhor me sustentou. Glória a Deus por isso. Amém? Primeiro conselho: viva daquilo que te dá esperança. Segundo conselho, segunda atitude: deem graças, porque essa é a vontade de Deus. Terceiro, não falei ainda, vou falar agora. Terceiro conselho para que você viva um ano realmente novo, um ano gostoso de se viver, uma nova história. Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, verso 4, ele vai dizer assim: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegre-se. Alegre-se sempre. Pastor Júnior já pregou sobre esse texto maravilhoso da palavra de Deus. Quantas lições não podemos tirar desse pequeno versículo da palavra de Deus? Uma orientação do apóstolo Paulo, que é até interessante, né? Alegre-se sempre. Você só pode dizer para alguém se alegrar se ela estiver triste, não é isso? Quando a pessoa está triste, você vai falar para ela: alegre, você está me vendo muito triste, alegre-se. Mas Paulo está dizendo: alegre-se no Senhor. Sabe, irmãos, eu aprendi que muitas das vezes a alegria, claro que não é mais assim na vida, que a alegria está nas coisas, em momentos, em bens, mas na verdade a verdadeira alegria não está nessas coisas, porque essas coisas se vão, essas coisas um dia vão acabar, mas se você se alegrar no Senhor, quando eu deposito a minha alegria em Deus, eu sei que não haverá espaço para tristeza. Essa é a grande verdade. Irmão Sandro, às vezes você pode se perguntar: eu fico procurando razões para ser feliz. Você não precisa procurar razões para ser feliz. A sua felicidade está em Deus. A palavra de Deus diz: alegre-se no Senhor. Quantas vezes a gente já não cantou aquele corinho? A alegria está no coração. Não é assim? Porque nós temos Jesus. Glória a Deus por isso. Essa é a essência da vida cristã. Então, meus amados irmãos, essa é a atitude que eu quero convidá-los, para você ter um ano bom, para você ter um ano que agrade o coração de Deus. Seja alegre, sorria, mostre que você tem Jesus no seu coração. Isso é maravilhoso. Só o que Jesus fez por mim e por você na cruz, aí sim era para eu estar triste, carrancudo, chorar me engano. Eu ganhei a vida eterna. Dá para saber o que é isso? Tem noção que você vai estar sempre na presença de Deus? Aqui nós somos de passagem, nós somos peregrinos. Quando soar a trombeta, não sei se vai ser esse barulho, mas subiremos.
ou quando Deus nos chamar, nosso coraçãozinho para. Nós sabemos que estaremos, temos essa certeza que estaremos com Cristo na glória. O mundo busca alegria. Ele vai buscar alegria onde? Na bebida, nas drogas, na prostituição, no adultério. O mundo está atrás dessas coisas, só que é fragmentado, é só ali na hora. Por isso, quando a pessoa usa droga, o velho ele quer usar de novo, porque acaba rapidinho e ele quer acabar de novo. Eu vivenciei isso com um colega faz pouco tempo. Eu vi uma pessoa de uma família bonita, com filhos, se destruir por causa disso. Ele queria buscar alegria, felicidade. Ele se destruiu. Largou o Senhor. Triste. A verdadeira alegria está em Deus. Se encha de Deus, complete o seu ser com Deus, enchei-vos do Espírito. Em Efésios, a palavra de Deus diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Isso que você tem que encher, o Espírito Santo, transbordar, você contagiar as pessoas com o que Deus tem feito na sua vida. Seja completo de Deus. Quer ter um ano realmente novo? Quer viver uma nova história? Alegre-se no Senhor. E o apóstolo Paulo vai dizer novamente direi, alegre-se. Pode ver o versículo na Bíblia de vocês, 2 vezes ele vai falar isso. Alegre-se, alegre-se. Amém? Então, para eu viver um ano realmente novo, uma nova história, o primeiro conselho, viver daquilo que me dá esperança. A segunda atitude que eu tenho que ter é ser grato a Deus, em tudo dê graça, em todas as circunstâncias. O terceiro, alegre-se sempre no Senhor. E o quarto e último conselho que eu quero compartilhar com os irmãos está lá em Mateus 6,33, um versículo muito conhecido dos irmãos. Mateus 6,36 vai dizer assim, o próprio Jesus dizendo: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Olha, irmãos, eu não sei se vocês perceberam o que Jesus está falando aqui. Tantas vezes eu já li esse versículo, cada vez Deus fala de uma forma. Mas aqui está muito claro para mim que Jesus está falando de prioridades. Dá para entender? Você entende isso? Pode dizer um glória a Deus de vez em quando, viu, irmãos? Isso. Aleluia. Jesus está falando sobre prioridades. Você só pode dizer que algo é primeiro se ele não for o único. Jesus não está falando aqui que buscar o reino dele é algo único. Não. Ele está falando buscar primeiro. Você só pode dizer primeiro se existe o segundo, se existe o terceiro, se existe o quarto. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Foi isso que Jesus disse. Primeiro o reino. Tem muita gente que não entende isso. A verdade é essa. Para muita gente, é segundo o reino de Deus, é terceiro, é quarto, é quinto. Eu não sei qual é o seu plano de prioridade na sua vida, mas a palavra de Deus diz que tem que ser, em primeiro lugar, o reino de Deus para você e para a sua família. Você quer experimentar um ano novo? Nós estamos no comecinho.
na metade do primeiro mês, buscai primeiro o reino de Deus. Nós precisamos colocar o reino de Deus no lugar que ele deve ser, lugar de origem. Entenda isso. É o primeiro, não é o segundo. Se você coloca o reino de Deus em segundo e terceiro, então o reino de Deus não é nada, porque Jesus está falando, primeiro lugar é o reino de Deus. Você pode até fazer isso, essa palavra é dura, me perdoe, mas é a palavra de Deus. Você pode até fazer isso, mas quem não coloca o reino de Deus em primeiro lugar, não pode se dizer que é um cristão genuíno. Porque a palavra diz: buscai primeiro o reino de Deus. Nós aprendemos muito quando lemos Lucas, capítulo 10, verso 38 a 42, a história dos amigos amados de Jesus, Lázaro e as suas irmãs, Marta e Maria. Quando Jesus com seus discípulos vai para a casa deles, para pregar a palavra, para falar das coisas do reino, Marta muito dedicada ali com a sua casa, cuidando dos afazeres da casa, fazendo a comida, e Maria, debruçada aos pés de Jesus, talvez de boca aberta, ouvindo aquelas coisas inefáveis que o mestre, nosso Senhor Jesus, estava falando. Ela largou tudo para ficar ouvindo o Senhor Jesus. E Marta, não satisfeita, questiona Jesus. Estou parafraseando: mestre, será que é certo eu estar aqui trabalhando e minha irmã lá no rincão? E Jesus, com todo carinho, com todo amor, ele vai e fala: Marta, ela escolheu a melhor parte, que é ouvir a minha palavra. Essa questão, quantas aplicações que nos traz para a nossa vida. Marta representa muito bem, não é você viu, Marta? Marta representa muito bem as pessoas dos dias de hoje. Pessoas super atarefadas, pessoas agitadas, ansiosas, buscando fazer de tudo e mais um pouco, e às vezes com boas intenções, às vezes até fazendo lá na igreja, em prol das pessoas, mas esquecendo-se da essência, que é colocar o seu coração diante de Deus. Marta representa aquela pessoa que às vezes está fazendo as coisas que estão às vistas dos homens, porém as coisas invisíveis ela não está fazendo. Não está fazendo jejum, não está fazendo a sua devocional, leitura da palavra, ouvir a palavra de Deus, nada disso está acontecendo, mas ela está trabalhando muito. E Jesus, maravilhoso, ele vai e mostra para ela a melhor parte que ele escolheu. Olha isso, irmãos. Eu não sei a sua prioridade, o que você tem feito, se você tem buscado primeiro o reino de Deus, mas eu quero pedir para você pensar uma coisa, na sua mente, pensa aí com você, o que tem ocupado o lugar principal dos seus pensamentos, o que tem ocupado o lugar principal dos meus pensamentos. Olha isso, irmãos. Será que realmente tem buscado Deus primeiro? Estou sempre muito afadigado com muitos afazeres. Será que tenho dedicado tempo de qualidade para estar a sós com Deus? Às vezes eu levanto, tomo meu café, vou para o trabalho, vou para a academia, faço isso, faço aquilo. E o tempo de qualidade, o melhor tempo que eu tenho, do meu vigor, está indo para quê? Está indo nessas coisas? Pense nisso.
o reino de Deus. Primeiro, o reino de Deus e a sua justiça. Existem muitas coisas boas na vida, né? Benéficas. Cuidar da saúde, o conforto, a carreira acadêmica, a sua vida profissional, o seu status. É gostoso ter prazeres, entretenimento, mas isso não sustenta a nossa vida, a nossa existência. São secundários. Essas coisas, amados, vão desaparecer. Temos, como cristãos, que buscar primeiro o reino de Deus. Se Deus é o único que você tem, ainda que você não tenha nada, então você tem tudo. Dá para entender isso? Vou repetir. Se Deus é o único que você tem, então você tem tudo. Você não precisa mais de nada. Busque primeiro o reino de Deus, em primeiro lugar. Faça isso. Você quer ter um ano gostoso de se viver? Você quer viver uma nova história? Muda as suas atitudes, como eu disse no começo. Essas são atitudes que eu e você temos que ter, né? Primeiro conselho, buscar aquilo que me dá esperança. Jesus. Ser grato a Deus. Segundo. Terceiro, alegre-se sempre. Quarto, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O texto vai dizer que as coisas serão acrescentadas. As demais coisas serão acrescentadas. Olha como Deus trabalha para aqueles que buscam, para aqueles que amam a Deus. Você não precisa ir nem atrás. A palavra dele diz assim: todas estas demais coisas vos serão acrescentadas. Porque quando eu e você entender tudo isso, nós desfrutamos dessas coisas. Deus nos dá, Deus nos abençoa, Deus nos dá a sua graça, Ele nos fortalece, Ele nos sustenta, Ele cuida de nós. Isso não tem preço. Quero chamar aqui a equipe de louvor, vou estar orando. Eu não sei se todos aqui conhecem o Senhor Jesus, já entregou sua vida para Ele. Eu não sei. Deus sabe, Deus conhece o seu coração. Eu quero convidar você, se você não se entregou a Cristo, esse é o dia aceitável, esse é o momento. Eu quero orar por você. Você pode estar no seu lugar. Levante a sua mão para eu orar por você. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe atalhos. Somente Jesus é o caminho. Receba o Espírito Santo do Senhor. Quem tem uma colisão frontal com o Espírito Santo de Deus, é perda total. Você nunca mais vai ser o mesmo. A sua vida vai ser nova. Só que aqui o chassi não vai entortar, ele vai desentortar. Você vai ser uma nova criatura em Deus. Amém? Pai amado e Pai querido, nós te damos graças, ó Deus, por esta noite. Nós damos graças, ó Deus, pela tua palavra que foi pregada. Ó Deus, que essa palavra, Deus, seja aplicada no coração de cada um de nós aqui, Senhor. Que possamos entender, ó Deus, que o primeiro lugar na nossa vida tem que ser o Senhor. Nós temos que declarar de coração, de corpo e alma, que nós te amamos, ó Deus. E assim eu faço nesse momento com meus irmãos aqui. Pai amado e Pai querido, muito obrigado, Senhor, que a tua palavra é viva e eficaz.
Obrigado, Paizinho. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado pela nossa igreja, ó Deus. Obrigado pelo nosso pastor, Senhor. Ó Deus, nós colocamos tudo diante do Senhor. Nós te pedimos agora, Senhor, que o Senhor esteja nos despedindo, que o Senhor esteja nos cuidando de nós, de volta para nossos lares, ó Pai, protegido por Ti, Senhor, em cada momento. Que Teus anjos acampem ao nosso redor. É essa oração que eu faço, Deus, e agradeço no nome santo, no nome precioso, que é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Amém. Glória a Deus. Escrever essa longa história em nossos corações. Vamos louvar a Deus agora, cantando uma nova história. Thank you.
Uma boa semana a todos. Nos cumprimentemos, desejando cada um uma boa semana. A presença sempre constante do nosso Deus.